Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 28. Todos acharam? Amém. Então, vamos ler então a partir do verso 28. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam, segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Amém? Louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor. Então, hoje o tema dessa mensagem é Domingo de Ramos. Nós estamos começando essa semana que é muito importante para mim e para você como cristãos. Representa a última semana do nosso mestre, quando o nosso mestre chega até Jerusalém, depois tem uma série de acontecimentos até que ele seja preso, depois crucificado, morto, até que no domingo ele ressuscita. E porque é uma semana importante para nós, nós precisamos meditar, refletir, pensar, relembrar estes acontecimentos. E hoje começamos esse processo, então, pensando sobre o Domingo de Ramos. O nosso coração precisa estar encharcado de alegria. O nosso coração precisa estar encharcado de gratidão. Porque o que nós estamos começando hoje a lembrar e celebrar não é uma tradição. É uma história que alguém contou e contou para o outro e ficou. Não, nós estamos e vamos celebrar uma história verdadeira, uma história real do Filho de Deus que se fez homem para morrer na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. E isso que ele fez na cruz e a sua ressurreição mudou a história da humanidade, mudou a sua história. Por isso é tão importante gastar tempo nessa semana orando, agradecendo ao Senhor, se alegrando. A gente fala tanto da alegria da salvação. O próprio salmista diz: restitui-me a alegria da salvação. Então, nós ouvimos aí durante esse mês todo de março ou abril? Março, e entramos em abril, sobre a carta da alegria, e nós fomos ouvindo aqui a importância de cultivarmos a alegria. Nós ouvimos sobre coisas que roubam a nossa alegria, que precisam ser retiradas dos nossos corações. E então nós continuamos hoje aqui pensando, é Domingo de Ramos, nós vamos sim nos alegrar, porque Jesus Cristo vai chegando sim no seu jumentinho, como nós lemos, entrando em Jerusalém. E então ele começa essa jornada rumo até a cruz. Querido, nada pode nos
roubar essa alegria. Sim, nós ouvimos que se nós não estivermos atentos, temporariamente, essa alegria às vezes parece que ela é removida do nosso coração. Mas nós também aprendemos como fazer o caminho de volta. A verdade é que precisamos experimentar essa alegria todos os dias. Nada pode nos afastar do amor do Senhor. E quando eu falo isso, eu lembro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Nada pode nos afastar, nos separar do amor do Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Independente daquilo que nós temos vivido enquanto mundo, enquanto nação, independente do que você tem vivido, você, enquanto a sua família, ou você individualmente, nada pode te separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, que é o teu Senhor, que é o nosso Senhor. E no contexto do texto que nós lemos, de Lucas capítulo 19, nós chegamos exatamente nesse tempo em que Jesus está entrando em Jerusalém, e esse texto, esse contexto, essa passagem é o cumprimento de uma profecia dada pelo profeta Zacarias. Vamos ler lá, Zacarias capítulo 9, versículo 9. O que é que diz? Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, era o cumprimento dessa palavra, dita pelo profeta Zacarias. E então eu quero nessa manhã refletir com os irmãos, em cima dessa passagem específica do Domingo de Ramos, que, aliás, depois em casa, gasta tempo lendo, porque você vai ver que ela é tão importante que ela é repetida nos 4 evangelhos, incluindo Mateus, Marcos, Lucas, inclusive João, repete também essa passagem. Então, vale a pena depois você ler com mais detalhes que tem um evangelho e outro evangelho. E então nós vamos meditar. Mas eu queria fazer um convite para você aqui hoje, porque eu queria que você olhasse para Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém, a cidade santa. Eu queria que você tentasse aí, com o teu coração, na tua mente, orando ao Senhor, substituísse Jerusalém como esse lugar físico, como esse lugar na história, e você pensasse Jerusalém como o seu coração. Tenta fazer esse exercício junto comigo nesse sermão. Jerusalém aqui não é somente essa cidade, esse lugar na história, mas Jerusalém é o meu coração. É esse lugar que comanda as minhas emoções, os meus sentimentos, onde residem os meus desejos. É fonte da vida, como a Bíblia própria diz. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, Jerusalém hoje aqui, nesse sermão, é o teu coração. E se Jerusalém, então, é o meu coração, eu quero meditar com você e pensar, qual é o meu olhar ao ver o Cristo vindo, montado no jumentinho, para entrar em Jerusalém, para entrar no meu coração, nessa cidade, que é a minha vida, que é o meu coração. Jerusalém era um lugar turístico, é até hoje um grande centro, onde tem muita gente, onde tinha muita festa, comércio, uma série de pessoas ali se movimentando, tinha o templo, tinha culto o tempo todo, oração, ofertas, etc. E eu penso que o nosso coração também é assim, também é, não poucas vezes, barulhento. Também tem gente ao redor, tem coisa acontecendo, tem preocupação, tem alegria, tem tristeza, tem desejos, sonhos. Enfim, assim como Jerusalém era esse lugar agitado, agitado também é o meu coração.
Até como Jerusalém tinha o templo, o pessoal buscando a Deus o tempo todo, até no nosso coração também. Tem culto, tem oração, tem busca o tempo todo. Então tenta fazer comigo essa ideia, essa analogia e pensar, essa Jerusalém que nós estamos lendo hoje aqui, é o meu coração. E o princípio que nós vamos olhar, a perspectiva que nós vamos olhar é, como é que o meu coração enxerga o Cristo entrando no jumentinho nessa cidade que é o meu coração. Então eu queria destacar o primeiro princípio, ou o primeiro olhar de como eu enxergo esse Cristo vindo. Primeiro na perspectiva da multidão. Queria que você pensasse o olhar dessa multidão. Às vezes a gente reage no nosso coração, ou com o nosso coração, a olhar Jesus chegando, assim como essa multidão reagiu. E como foi? Nós lemos aqui, por exemplo, no versículo 37, no versículo 38, e é por isso que é domingo de Ramos, diz que eles começaram a cortar ali os galhos, e eles saudavam Jesus entrando na cidade. Disse que eles se lembravam dos milagres de Jesus, e eles tinham muito júbilo. No 38, diz que eles até entoavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então, num primeiro momento, esse olhar da multidão, que deve também ser, nessa perspectiva, o nosso olhar, é esse olhar de alegria. É Jesus que está chegando em Jerusalém, é Jesus que veio para mim, que veio para você, que veio morar no seu coração, que veio morar nessa cidade, que é a sua vida, e veio trazer, sim, grande alegria. Então, sim, a gente precisa cantar como eles cantaram, celebrar, aclamar o Cristo, o bondoso Jesus Cristo que veio como um Salvador, como um Rei, e entrou na nossa cidade, entrou no nosso coração. Aquele que faz milagres, Ele chegou na minha vida, Ele chegou na sua vida. Então, num primeiro momento, sim, a gente tem que ter o mesmo olhar da multidão, de alegria, de gozo, de festa. Mas, a gente precisa expandir um pouco e se aprofundar no texto e no contexto, a continuação depois da história. E nós vamos perceber que essa mesma multidão que disse hosanas ao que vem em nome do Senhor, bendito é esse Cristo, é o Rei. Essa mesma multidão que o aclamou, é a mesma multidão depois que, quando é perguntado quem deveria ser solto, o que a multidão respondeu? Barrabás. A mesma multidão que aclama, que se alegra, é a mesma multidão depois que diz, solta o Barrabás. Solta Barrabás. Então a gente precisa pensar um pouco nessa dimensão. Por que a multidão reagiu dessa maneira? Por quê? Porque essa multidão tinha uma visão errada de quem era Jesus Cristo. Eles esperavam que esse que fazia milagres, que curou cegos, coxos, endemoniados, quando chegasse ali em Jerusalém, era a hora. Era a hora de que ele seria o rei, aclamado rei, tiraria os romanos, iria dominar, iria estabelecer um novo reino, mas um reino terreno. Então a expectativa deles era essa. E quando eles olham, apesar de no primeiro momento celebrar a chegada dele, quando eles olham, que primeiro ele chegou num jumentinho, ele não chegou num grande cavalo branco, ele chegou num jumentinho. E depois, ele não usou de violência, ele não tomou o poder, ele simplesmente foi fazendo aquilo para o qual ele havia sido chamado para fazer. Ele ia rumo ao Calvário. Quando a multidão se apercebe disso, ela fala, solta o Barrabás então. Não serve, não é o que a gente queria. E eu fiquei pensando que, às vezes, a gente também tem uma visão distorcida de quem é Jesus para nós. O nosso coração, às vezes, tem esse olhar enganoso. Às vezes a gente olha para Jesus como esse que veio também para resolver os nossos problemas. Jesus veio para resolver os meus problemas, problemas de enfermidade, feridas da alma, problemas financeiros, falta de emprego, problemas da minha casa. E aí quando ele entrou na minha vida, quando ele entrou na minha Jerusalém, no meu coração, eu fiquei cheio de expectativa. Mas
basta um breve silêncio, basta um não, basta acontecer algo diferente do que a gente espera. E aí a gente olha para Jesus como eles. Não é bem assim. Ele não é tão forte assim. Talvez Deus não esteja interessado realmente em todas as coisas da minha vida. E a gente rejeita como rejeitaram a Cristo. A gente não escolhe o Barrabás, porque a gente não tem essa opção. Mas a gente escolhe continuar então seguindo a nossa vida, do jeito que sempre foi, antes de Jesus. Então nesse domingo de Ramos eu quero te convidar a refletir sobre isso. Qual é a tua visão? Quando você olha Jesus chegando, quando Ele chegou na sua vida, será que às vezes você oscila entre esse primeiro momento de grande alegria e júbilo da multidão, mas também em determinadas situações da sua vida, você começa como a multidão, você rejeita, você vê com indiferença então, é Semana Santa, é só mais uma semana, é só algo que a gente sempre repete. A alegria inicial dá lugar à frustração, ao dissabor, até uma certa revolta. Quem já se revoltou? Ou já ficou assim meio com raiva do Senhor? Não, eu não tenho coragem de assumir isso. Você provavelmente já ficou. Eu já fiquei. Talvez não seja essa palavra raiva ou revolta, mas um sentimento assim, por que não? Por que é que o Senhor não fez isso por mim? Por que é que o Senhor não faz isso na vida do meu filho, da minha filha? Por que é que o Senhor não faz isso na minha vida financeira? A gente se sente assim. E então, a gente não escolhe Barrabás, mas a gente escolhe então, vamos seguir a vida como sempre foi. É para a gente refletir. Então, nesse domingo de Ramos, a minha primeira oração por você é que você possa fazer essa reflexão. Como é que eu olho para Jesus? Qual que é a minha expectativa de que Ele seja esse que resolve os problemas da minha vida? Eu coloco um monte de expectativas erradas e quando são frustradas, a minha fé arrefece, eu me entristeço, eu desanimo. Ou eu permaneço glorificando, dizendo sim, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. E eu cultivo essa alegria da salvação, que é o primordial na vida do cristão. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, a quando cantarmos aqui, hosanas, que quer dizer salva-nos, Senhor. Te rogamos cantar com essa expectativa. Louvado seja o Senhor, porque Ele me salvou. Ele me deu uma nova vida, e vida em abundância. Amém? A segunda coisa, ou o segundo grupo de pessoas que estavam talvez nessa cena aqui, além da multidão, havia também os fariseus, os poderosos, as autoridades. Nós podemos ver no versículo 39. No 39, diz que alguns dos fariseus vão lá para Jesus e falam: mestre, repreende aí os teus discípulos. Alguma coisa assim no popular dizendo, fala para esse povo não fazer tanto auê, não ficar assim aclamando o Senhor como rei. Fala para o pessoal ficar quieto, tomar cuidado com esse barulho todo. A entrada de Jesus em Jerusalém, com todo esse barulho, com toda essa aclamação, lembra? A expectativa de que Ele seria o novo rei, que Ele tiraria ali o poder, Ele assumiria o poder terreno, representava uma ameaça. Inclusive para esse grupo, os religiosos, as autoridades, aqueles que estavam no poder. Jesus tinha um risco aqui, e de fato aconteceu, de ser inclusive preso. Como assim alguém está se denominando rei? Quem é que esse que estão aclamando como rei? Eu vou prender essa pessoa. Então, esse era o clima, esse era o sentimento daqueles que estavam em posição de autoridade, ao ponto de dizer, olha, será que não dá para o pessoal, pedir para o pessoal se calar? Pede para o pessoal parar de fazer tanto auê, tanto alvoroço. Eles temiam o quê? Perder o poder, perder os privilégios, perder o domínio, o controle, o que eles impunham como um sistema ali sobre todas aquelas pessoas. E eu fiquei pensando,
também agora fazendo esse exercício, o meu olhar como cristão, né, o olhar do meu coração nessa perspectiva, será que às vezes também a gente também não olha para Jesus dessa maneira? Num primeiro momento a gente aclama e se alegra, mas será que às vezes também a gente também não recebe a Jesus mais ou menos desse jeito? Eu não quero tanta efusão, eu não quero tanto barulho, eu não quero correr o risco de perder o controle da minha vida. Então, eu me dou, mas eu me dou 50%. Eu não quero me entregar assim 100% no ministério. Eu não quero o tempo todo testemunhar a Cristo, porque eu quero no fundo, continuar no domínio, continuar no controle da minha vida. Nós muitas vezes queremos continuar ditando as regras, o tempo, o modo que as coisas devem acontecer nas nossas vidas. A gente quer continuar a nossa prática religiosa, lembra? Os fariseus. A gente quer continuar a nossa prática religiosa, como sempre foi, na intensidade que a gente quer. Nós não queremos que alguém como Cristo venha e mude tudo, e seja realmente aquele que está no controle, no domínio da situação e nas nossas vidas. Talvez eu estou dizendo isso, eu estou vendo a expressão dos irmãos, mas imagina, Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, eu já entreguei o meu coração para Ele, e a gente tem mesmo esse sentimento e essa convicção, mas parece que numa certa proporção, a gente está às vezes como esse fariseu. Vamos pegar mais leve, não vamos fazer tanto barulho, não vamos ficar dizendo para os 4 cantos que a nossa vida mudou, que tudo está transformado, porque eu ainda estou preso em algumas áreas, eu ainda quero ter o protagonismo em algumas áreas da minha vida. Alguma coisa assim, a minha área financeira eu quero continuar cuidando, o meu dinheiro eu quero continuar controlando, a forma que eu educo o meu filho, eu quero continuar educando como sempre eduquei, não quero que alguém me diga como ele deve ser educado, aos moldes da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? É esse medo de perder as rédeas, o controle da situação. E eu creio que era exatamente esse o sentimento ali dos fariseus, das autoridades. Poxa, se continuar isso daí, o povo vai se rebelar junto com ele, e ele vai mudar tudo, vai mudar toda a prática, e a gente vai perder o controle. E eu creio que a gente morre de medo de perder o controle, sim ou não? A gente morre de medo de perder o controle da situação, de tomar as decisões, de fazer as nossas próprias escolhas. O que acontece, a palavra aqui, é que a gente quer delimitar até onde Jesus pode ir na minha vida. Por isso que eles vão falando assim, pede para o pessoal não gritar, fala, mas fala baixo. A gente começa a delimitar a ação, a participação do Senhor, da palavra do Senhor na nossa vida. A gente quer escolher, olha, aqui se aplica, aqui deixa comigo. Então, o convite também para você e a minha oração nessa manhã de domingo de Ramos é nós fazermos também essa autoanálise e dizer, Senhor, que o Senhor me salve. Eles gritaram, hosanas, que quer dizer, salva-nos, te rogamos. Que a minha oração, Senhor, seja, salva-me, Senhor, de querer novamente tomar as rédeas da minha vida. Que a minha oração seja, Senhor, salva-me, Senhor, de querer delimitar o agir do Senhor na minha vida, a prática da Tua palavra em determinadas áreas da minha vida, que ao cantarmos hosana nessa manhã, seja um grito da nossa alma, genuíno, verdadeiro, dizendo, Senhor, salva-me, Senhor, de querer de novo pegar o controle da minha vida, porque eu já te entreguei, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E a terceira coisa, nos 2 primeiros olhares, nós pensamos na perspectiva de como é que aquela multidão compreendeu a chegada de Cristo, as motivações erradas. Na segunda, aqui dos fariseus, essa questão do domínio, essa questão do controle. Mas o terceiro olhar, que é o olhar
que ensina, que educa diretamente, por assim dizer, é o olhar de Cristo. Agora nós vamos olhar como de fato deveríamos olhar para a entrada de Cristo em Jerusalém. Lembrando, Jerusalém é o nosso coração. Essa cidade é o nosso coração. Quando Jesus entra em Jerusalém, os irmãos sabem a história, ele sabia que ele estava caminhando para o Calvário. Ele sabia que ele estava entrando num terreno onde ele seria preso e depois morto, em que ele sofreria. Mas Jesus entra em Jerusalém com esse foco, com esse objetivo. Eu vou cumprir a vontade do Pai. Eu sou aquele que vou salvar esse povo de todos os seus pecados. Eu estou entrando em Jerusalém para ser Senhor e ser Salvador. Então, quando olharmos para a entrada de Jesus no nosso coração, na nossa Jerusalém, nós temos que firmar essa convicção. Jesus, Ele entra na minha vida para ser Senhor e para ser meu Salvador. E é porque eu preciso. Não é porque, eu aceito a Jesus. Não, é porque eu precisava. Porque eu preciso de um Salvador, senão eu não tenho vida eterna. Eu preciso de um Salvador para me perdoar os pecados. Eu preciso de um Salvador para mudar a minha vida. Eu preciso de um Salvador que me ensine como ser um homem, uma mulher, de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. É essa dimensão da graça que alguém já disse esses dias. A Vanessa estava comentando comigo, a gente sabe, a graça é um favor imerecido, mas às vezes a gente pensa que a graça é um sentimento, é algo que eu estou sentindo. Não, a graça aqui, nesse caso, é uma pessoa que é Jesus Cristo, que precisava sim entrar em Jerusalém, que precisava entrar sim na sua vida, para mudar a sua história e te salvar, te fazer um homem, uma mulher de Deus livre, não mais escrava do pecado, da condenação eterna. Jesus vai para Jerusalém, entra em Jerusalém com esse foco obstinado. Eu vou ali para cumprir a vontade do Pai. Eu vou sim sofrer, eu vou sim padecer, mas eu quero salvar essa gente. Eu vim exatamente para salvar os meus filhos, por amor. Aleluia. Interessante que Jesus, Ele também nos ensina, esse olhar também deve ser para alguém que veio e comprova que tinha autoridade para ser Salvador, porque ele vai cumprindo a própria palavra, aquilo que havia sido prometido. Ele é a palavra e ao mesmo tempo é o cumprimento da palavra. Nós já lemos, eu não vou ler de novo, de Zacarias 9:9. Havia sido profetizado que ele viria, esse rei viria sentado num jumentinho. E nós lemos aqui em Lucas 19, versículo 30, que ele entra preso num jumentinho. Então ele tem autoridade para ser esse Salvador, porque ele é a palavra e o cumprimento da palavra. Tem um outro detalhe aqui no texto. Isso aqui está, deixa eu só ver o versículo. No versículo 34, aliás, no versículo 31, quando Jesus estava dando a ordem para eles, dizendo para eles buscarem o jumentinho, e se alguém perguntasse, eles tinham que responder, porque o Senhor precisa dele. A gente também precisa ter esse olhar, o olhar de Cristo aqui. Ele entra para ser o Salvador, mas ele entra também para ser Senhor. E esse Senhor aqui não é um mestre só, alguém que somente ensina e eu escolho se eu quero ou não quero aprender ou viver aquela lição. A palavra aqui é Kyrios, é realmente Senhor, está mais próximo de ser de fato um rei, aquele que governa, aquele a quem alguém se submete. Jesus entrou em Jerusalém, entrou no seu coração, porque Ele queria ser o Senhor da sua vida, o Kyrios da sua vida, alguém a quem eu e você deveríamos nos submeter, desejar fazer a sua vontade, viver de acordo com aquilo que Ele ensinou.
Então a gente precisa meditar nisso, nesse domingo de Ramos. Eu tenho permitido, tenho olhado para essa entrada de Jesus Cristo em Jerusalém no meu coração, e olhado para Ele como meu Salvador, porque eu preciso disso, e eu tenho permitido que Ele seja de fato o que Ele almejou ser, que é o Senhor da minha vida. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu acho tremendo a maneira que Jesus se expressa aqui. Diga que é o Senhor que precisa, é o Senhor que está pedindo esse jumentinho, é o Senhor que chegou na minha e na sua vida, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida, vida em abundância, vida eterna. Ele é o nosso Quírios, Ele é o nosso Senhor. E eu termino nessa perspectiva do olhar de Cristo. O versículo 41 diz que quando Jesus, então, ele entra na cidade, depois de toda essa aclamação, de tudo isso que a gente meditou hoje aqui, no versículo 41 disse que ele, quando ele vê a cidade, ele chora. Eu estava preparando esse sermão, orando, nessa hora eu parei. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando na dimensão do amor de Cristo. Pensa a dimensão do amor do Senhor pela sua vida. Diz que Jesus ora para Jerusalém e ele chora, porque ele sabia aquilo que viria a acontecer. Ele sabe não somente aquilo o sofrimento que ele teria, da cruz, aquela coisa toda, mas também aquilo que aconteceria com o povo, com os seus discípulos. Jesus sabia o que estava para acontecer e ele chora. E ele vou usar essa palavra humanizando, né, Jesus como 100% homem, 100% Deus, ele chora, ele sofre, como foi no Getsêmani, que também chorou de aflição, por saber aquilo que estava para acontecer. Imagina Jesus olhando para Jerusalém e sabendo, esses que estão me adorando hoje aqui, dizendo que eu sou o rei, daqui a um pouquinho, eles vão gritar, Barrabás, Barrabás. Eles vão virar as costas para mim. Mas Jesus continua firme. Ele chorou, mas ele continuou firme em direção ao plano, o projeto de Deus para a vida dele. Eu creio que, num certo sentido, a gente fica com medo de pensar, né, nessa palavra traição, mas de uma certa maneira, a gente também faz isso. Todas as vezes que eu peco contra o Senhor deliberadamente, não me arrependo. Todas as vezes que eu ainda tento controlar alguma área da minha vida, todas as vezes que eu não me submeto a Cristo como Quírios, como Senhor, e procuro ainda ter o domínio sobre a minha vida, é como se eu estivesse fazendo como essa multidão, virando as costas, olhando com indiferença para aquilo que Ele fez por mim, para morrer na cruz, pelos meus pecados. Jesus chorou no Getsêmani, chorou aqui, chorou por Lázaro, porque Ele nos ama. Ele é um Deus de amor, e Ele sabia que o sofrimento, às vezes é o preço necessário para viver a vontade de Deus, a vontade do Pai. Às vezes a gente sofre e a gente fica desesperado e esquece que Cristo também é o servo sofredor. Lê na sua casa depois, lá em Isaías 53, 54, 55, você vai ver, Jesus também é o servo sofredor. O sofrimento às vezes é necessário. É verdade que ele é temporário, mas ele é necessário, às vezes, para experimentarmos a vontade de Deus, para crescermos como cristãos e chegarmos à estatura, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus sabia disso e ele vai. E ele entra na cidade. E a continuação da história, os irmãos sabem, e durante essa semana, nós vamos meditar na quinta-feira, na sexta-feira, depois do domingo, tudo o que aconteceu ao longo dessa semana. E a minha última oração, então, aqui, nesse domingo de Ramos, nesse sermão, é que nós possamos aprender com um modelo que é Cristo, que quando dissermos, Hosanas, Senhor, salva-nos, te rogamos, possamos orar com essa dimensão e com essa expectativa correta. Jesus,
Salva-me, porque só o Senhor poderia salvar-me. Senhor, salva-me, porque eu quero que o Senhor seja Kyrios, Senhor da minha vida. Senhor, salva-me, Senhor, e me ensina, Pai, que se for pelo Senhor, no Senhor, importa sim passar por tribulações e sofrimentos, para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus os abençoe.